Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, o TDAH. A hiperatividade assume-se como uma das perturbações do neurodesenvolvimento com maior prevalência nacional e internacional, estimando-se que atinge entre 5 a 8% da população em idade escolar. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, é uma perturbação do neurodesenvolvimento que se inicia na infância e cujas principais características são desatenção, hiperatividade e impulsividade. O conceito tem-se transformado ao longo dos anos, desde o seu aparecimento no século XX. Embora a terminologia tenha sido desenvolvida neste século, tal não significa que alguns dos sintomas típicos não tenham sido reconhecidos anteriormente. Assim, os primeiros sinais desta perturbação remontam ao médico alemão Heinrich Hoffmann, que, em 1865, descreveu nas suas poesias a patologia como a observava na sua prática clínica, uma total incapacidade por parte do sujeito de autorregular a energia, sendo ele próprio hiperativo e impulsivo. Não obstante a obra de Hoffmann, os pioneiros na investigação clínica de crianças cujo comportamento se assemelha ao que atualmente se conhece por TDAH foram George Still e Alfred Treadgold. Em 1902, Still amplificou a sua pesquisa, identificando um padrão de comportamento anormal numa amostra de 43 crianças. Estas manifestavam ausência de capacidade de atenção, excesso de atividade, impulsividade, procura por gratificação imediata, capacidade inibitória reduzida e labilidade emocional. A este conjunto de comportamentos, Still chamou defeito na conduta moral. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa foi palco de uma pandemia de encefalite letárgica. Ullmann observou, entre 1917 e 1918, que algumas crianças, após a recuperação total da doença, manifestaram pela primeira vez comportamentos hiperativos, ao que Ullmann apelidou de desordem pós-encefalítica. Porém, no pós-epidemia, os variados casos de transtorno comportamental reforçaram a ideia de que estes estariam associados a uma lesão cerebral, sendo ela a causa da hiperatividade, o que deu aso ao conceito de lesão cerebral mínima. Contudo, no decorrer de variadas pesquisas, a ideia perdeu credibilidade, levando a que, na década de 60, o foco dos investigadores recaísse sobre a concepção de que a origem do transtorno relativo à hipercinésia não fosse uma lesão, mas sim um distúrbio funcional, nascendo a terminologia de disfunção cerebral mínima. Nas décadas de 70 e 80 foram efetuadas algumas edições do DSM-3, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, criado pela Associação Americana de Psiquiatria, no sentido de padronizar o critério diagnóstico das desordens que afetam a mente e as emoções. Entre estas edições do manual, foi expressa a ideia de distinção entre um transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade e um transtorno de déficit de atenção sem presença de hiperatividade, sendo esta última posteriormente descartada. Na década de 90, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, como uma entidade clínica, incluindo-o nas perturbações comportamentais e emocionais da infância e da adolescência. Em 2000, juntamente com a publicação do DSM-4, o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade foi reconhecido, sendo definidos 3 subtipos: tipo desatento, hiperativo impulsivo e combinado. Na década que hoje nos antecede, as alterações mais relevantes do DSM-5 correspondem ao número de critérios exigidos para o diagnóstico em adultos, também como à idade do início dos sintomas nas crianças, que passou de 7 para 12 anos. No que respeita ao diagnóstico de TDAH, os sinais de alerta surgem frequentemente em idade pré-escolar, especialmente nos casos de elevada inquietude psicomotora associada. Contudo, nesta fase da vida, é ainda difícil distinguir os sinais de alerta, dada a variabilidade dos padrões comportamentais, que são expectáveis para esta faixa etária. Devido à gradual exigência, seja em ambiente escolar, social ou familiar, o impacto negativo da desatenção começa a tornar-se evidente com o aumento da complexidade dos conteúdos escolares, paralelamente às alterações comportamentais que poderão dificultar as relações sociais. O diagnóstico é clínico e consideram-se todos os critérios comportamentais envolvidos, baseando-se na identificação e categorização dos sintomas ao longo do tempo e em diferentes ambientes e contextos, sendo que a gravidade dos sintomas pode variar de indivíduo para indivíduo. Existe uma disparidade na prevalência com relação ao sexo, sugerindo que os rapazes têm uma probabilidade 5 vezes maior de serem diagnosticados com TDAH comparativamente a raparigas. O sexo masculino tem uma probabilidade de 3 a 8 vezes maior de ser alvo de prescrição de medicamentos para o transtorno relativamente ao sexo feminino, com uma proporção estimada de 2 a 3 casos diagnosticados em rapazes para apenas um caso diagnosticado em raparigas.
Esta disparidade relativa ao sexo pode ocorrer devido à dificuldade em reconhecer o TDAH no sexo feminino, uma vez que este tende a apresentar mais problemas de atenção do que de impulsividade e hiperatividade, assim como uma prevalência maior de sintomas internalizantes, como ansiedade e depressão. Em contraste, os rapazes apresentam mais comportamentos impulsivos, hiperativos e opositores ou desafiantes, assim como problemas de conduta. É considerada a existência de pelo menos 6 sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade, com um tempo de duração superior a 6 meses, presentes em pelo menos 2 contextos ambientais da criança, como em casa ou na escola. As primeiras manifestações devem acontecer antes dos 12 anos de idade, e os sintomas apresentados deverão ter um impacto significativo no desempenho da criança, seja a nível escolar, familiar ou social. A característica essencial da criança hiperativa é um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade e impulsividade que interfere no seu funcionamento e no seu desenvolvimento. A desatenção manifesta-se comportamentalmente através da divagação em tarefas, ausência de persistência, dificuldade em manter o foco e desorganização. É assim possível afirmar que a hiperatividade se refere à atividade motora excessiva, normalmente inapropriada. A evolução do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ao longo do tempo pode ser compreendida em diferentes estágios do desenvolvimento, desde a infância até a idade adulta. Na infância, os primeiros sinais de TDAH são muitas vezes manifestados nos primeiros anos de vida. Dificuldades como atenção, impulsividade e hiperatividade podem ser observadas tanto na escola como em casa. Na escola, os sintomas de TDAH podem afetar o desempenho académico. Dificuldades de concentração e organização podem resultar em desafios na conclusão de tarefas e no acompanhamento e aproveitamento nas aulas. Relativamente aos fatores de risco do TDAH, não é sabido ao certo a causa para o transtorno. No entanto, é possível concluir que pode ser o resultado da interação entre fatores genéticos e ambientais. Porém, estes fatores podem também atuar independentemente uns dos outros, podendo ser explicados através dos seguintes modelos. Modelo genético. Relativo à hereditariedade. É possível afirmar que a predisposição genética do indivíduo contribui também para uma possível causa da doença, assim como os fatores epigenéticos podem influenciar a manifestação de determinados sintomas. O modelo ambiental, relativo à exposição de toxinas ambientais, explica que a exposição a substâncias tóxicas como álcool, tabaco e outros produtos químicos, como toxinas ambientais, nomeadamente o chumbo, bem como complicações durante o parto, é frequentemente associada ao desenvolvimento de TDAH. Ainda neste modelo, relativamente ao stress causado na infância, as influências ambientais como traumas, ausência de estimulação, ambientes familiares desfavoráveis, podem também contribuir para o transtorno. Já o modelo biológico explica que a prematuridade e baixo peso ao nascer está possivelmente associada a complicações no desenvolvimento cerebral, também como a desregulação dos neurotransmissores, especialmente dopamina e norepinefrina, e anormalidades nos circuitos cerebrais, como o córtex pré-frontal, contribuem para o desenvolvimento de sintomas de TDAH. Determinadas lesões cerebrais, especialmente as relacionadas ao controle cognitivo e diferenças no funcionamento cerebral, como a maturação do cérebro, podem também ser a causa de sintomas deste transtorno. Uma abordagem psicodinâmica da criança hiperativa oferece uma compreensão da mesma focada nas suas respectivas dinâmicas inconscientes, conflitos internos e influências do desenvolvimento emocional. Exploremos alguns dos elementos-chave da presente perspectiva. Conflitos inconscientes e mecanismos de defesa. A perspectiva psicodinâmica sugere que os sintomas de TDAH possam ser uma expressão externa de conflitos internos não resolvidos. Mecanismos de defesa, como a negação, podem desempenhar um papel importante, com a impulsividade e hiperatividade a assumir o papel de estratégias para evitar sentimentos desconfortáveis ou angústias não resolvidas. A distância familiar é vista como um fator crucial na compreensão do TDAH. Padrões relacionais disfuncionais, como conflitos parentais ou expectativas parentais inconscientes ou irracionais, podem contribuir para a expressão dos sintomas hiperativos como uma forma de comunicação não verbal. A teoria psicodinâmica enfatiza o papel do desenvolvimento emocional e psicossexual na formação da personalidade, uma vez que dificuldades nestes estágios podem resultar num funcionamento impulsivo e hiperativo, como busca por gratificação imediata, refletindo possíveis conflitos não resolvidos em estágios anteriores do desenvolvimento. Questões relacionadas com o desenvolvimento de identidade podem desempenhar um papel significativo no TDAH psicodinâmico. A impulsividade pode surgir como uma tentativa de estabelecer uma identidade própria ou da criança se afirmar face à sua identidade. É igualmente valorizada a terapia psicodinâmica com crianças hiperativas, uma vez que esta visa explorar a psicodinâmica subjacente por meio do diálogo, expressão criativa e interpretação simbólica.
Estratégias terapêuticas incluem ajudar a criança a compreender as suas emoções, identificar padrões comportamentais e promover a autorreflexão. São ainda consideradas as influências ambientais, incluindo eventos traumáticos ou estímulos estressantes, que podem contribuir para a expressão dos sintomas hiperativos como uma resposta adaptativa ao ambiente. Abordar o TDAH a partir da perspectiva psicodinâmica enriquece a compreensão clínica e orienta as intervenções terapêuticas no sentido das necessidades individuais da criança. O foco na prevenção e intervenção relativas à hiperatividade infantil é crucial. A identificação e intervenção precoce pode ter impactos significativos no desenvolvimento e bem-estar da criança. Como anteriormente abordados, fatores pré-natais como o tabagismo durante a gravidez podem estar associados ao TDAH infantil, sendo relevante a adoção de programas de prevenção cujo objetivo visa educar os progenitores relativamente a práticas saudáveis. É importante a oferta de apoio e educação por parte dos pais. Estratégias parentais consistentes e estímulos positivos contribuem para um ambiente familiar mais seguro e saudável para a criança. Como última técnica de prevenção do TDAH infantil, são importantes intervenções educativas precoces, incluindo a promoção de habilidades académicas e sociais que podem ajudar a prevenir desafios na aprendizagem associados a este transtorno. No que diz respeito à intervenção no TDAH infantil, é fundamental, numa primeira fase, realizar uma avaliação abrangente que envolva psicólogos, educadores, pediatras, professores e demais profissionais de saúde, no sentido de diagnosticar e entender as necessidades específicas da criança. Estratégias de regulação comportamental, incluindo reforço positivo e técnicas de modificação de comportamento, podem ser implementadas no seio familiar e, se necessário, também no seio escolar. Em casos específicos, intervenções farmacológicas podem ser realizadas, prescrevendo medicação como estimulantes no sentido de auxiliar a regulação da atenção e impulsividade da criança. Também a adoção de estratégias educacionais adaptadas ao modo de aprendizagem da criança, como um programa educativo individual, que forneça adaptações e apoio adicional no meio escolar, pode ser essencial para garantir um ambiente de aprendizagem inclusivo e adequado à criança. A inclusão dos pais no processo de intervenção é crucial e mandatória. Fornecer orientações e estratégias eficazes ou eficientes de organização e gestão em casa para garantir o suporte contínuo é imprescindível para o sucesso de intervenção a longo prazo. Outro ponto importante na intervenção da criança com TDAH é a implementação de um plano de acompanhamento contínuo, com o objetivo de avaliar a eficácia das intervenções ao longo do tempo. Devem ser realizados ajustes conforme necessário, no sentido de atender às necessidades evolutivas da criança. Por último, é fundamental a promoção do autocuidado da criança. Ensinar à criança estratégias de autocuidado, como técnicas de relaxamento, pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades que serão benéficas ao longo da vida. Esta abordagem do TDAH infantil deve integrar intervenções preventivas e eficazes. O reconhecimento da singularidade de cada criança é fundamental para o sucesso de estratégias de prevenção e intervenção. A reabilitação nos casos de crianças hiperativas é realizada com o objetivo basilar de melhorar a qualidade de vida destas mesmas crianças, diminuindo a sintomatologia associada ao TDAH. Exploremos as seguintes áreas de reabilitação. Tal como na intervenção, é fundamental, numa primeira fase de reabilitação, ser efetuada uma avaliação completa com os diversos profissionais de saúde competentes. No sentido de serem identificados os sintomas, é realizada uma avaliação do funcionamento cognitivo, emocional e social da criança. Manter os pais informados acerca da evolução da criança com TDAH é fundamental, no sentido da implementação consistente de regras e reforços positivos em casa. Assim como na prática de intervenção na criança hiperativa, numa fase de reabilitação, se necessário, deve prescrever-se medicação ou continuar com medicação prescrita. É igualmente importante o desenvolvimento de estratégias que promovam a autonomia da criança, incentivando a autorregulação e responsabilidade pelas suas próprias ações e tarefas. Devem ser consideradas estratégias que abordem as necessidades sensoriais da criança, como atividade física que promova a coordenação motora e o desenvolvimento sensorial, ajudando a criança a canalizar a sua energia. Também como numa fase interventiva, a implementação de um plano de acompanhamento contínuo é importante face à reabilitação da criança hiperativa, uma vez que é fundamental efetuar a apreciação do sucesso das técnicas de reabilitação a longo prazo, ajustando-as conforme necessário. Embora a reabilitação na criança hiperativa seja um processo contínuo, exigente e de necessária colaboração entre profissionais, tal como da participação ativa da família, é crucial reconhecer que, com o apoio adequado, é possível à criança aprender a desfrutar da vida com TDAH.